Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da nossa Rádio Piraberaba. Estou tendo o prazer de receber hoje aqui para contar de uma forma resumida a sua história, minha querida amiga, pessoa muito conhecida e muito querida na região de Piraberaba, a Mirna, que durante muitos anos ficou conhecida como a Mirna da igreja, devido aos trabalhos vinculados à igreja. Hoje, juíza de paz, nós vamos ver como que essa história chegou nesse momento tão especial da vida da Mirna. Mas antes a gente vai começar lá do início. Tudo bem, Mirna? Tudo bem, tudo jóia. Mirna, conta pra nós. A Mirna é natural de Joinville, ela é filha de quem? Conta um pouquinho da origem. Não sou natural de Joinville. Eu fui adotada por Joinville. Joinville me adotou. Piraberaba, no caso, né? Eu vim de Rio Negrinho, né? Conheci meu esposo lá, me encantei com ele, nos casamos e vim para cá. E os pais moravam lá? Moravam lá. Hoje são falecidos, mas sempre moraram lá. E você teve mais irmãos, Mirna? Tenho 2 irmãos. O meu irmão já faleceu, teve um infarto e faleceu com 48 anos. E tenho uma irmã que trabalha na área da saúde em São Bento. Muito bem. E aí a Mirna, ali 3 filhos, os pais, e os pais trabalhavam com quem em Rio Negrinho, Mirna? O meu pai trabalhava na extinta Movissimo, que trabalhava com madeira, né? E a minha mãe era costureira. Sim. E daí foi assim que eles criaram os 3 filhos? Foi. Meu pai depois saiu da Movissimo, foi trabalhar na Móveis Grossos, mas sempre com madeira. Sempre. E a minha mãe sempre costureira. Sempre. Depois que meu pai e minha mãe se aposentaram, aí ela não quis mais costurar, ele não quis ficar na parte da moveleira, né? Aí eles resolveram de brincadeira fazer salgadinho. E deu certo? Meu senhor, os 2 juntos, imagina, um numa profissão, outro na outra já dava certo, imagina os 2 juntos. Deu muito certo. E eles ficaram assim, minha mãe depois, não, mas até que meu pai antes de meu pai ter o infarto, até lá, eles vendiam salgadinho, e meu pai ganhou um belo apelido, Senhor Salgadinho. E faziam salgadinhos de primeira. Certo. E como que foi a infância da Mirna em Rio Negrinho, Mirna? Você teve a oportunidade de estudar, né? O que a Mirna fazia na infância em Rio Negrinho? Eu tive a oportunidade de estudar, tive uma boa infância, tive bons avós, excelentes tios, né? Meu pai era um homem assim muito avançado, com a mente muito avançada para os pais daquela época, minha mãe também. E eu tive a oportunidade de estudar até um certo ponto. Depois eu fui ajudar a família, porque eram tudo tempos mais difíceis, né? Aí depois que eu casei, meu marido me incentivou, terminei o 2º grau, fiz faculdade, né? Mas não fiz quando era solteira, porque as condições financeiras naquela época, você tinha que ajudar a família. Né? Não era por sabe? Natural, porque isso é a realidade de todo mundo praticamente da geração. Depois, quando eu casei tudo, meus pais também ajudaram a gente, do mesmo jeito que meus sogros também ajudaram muito, do mesmo jeito que foram ajudados, também ajudaram. Então era sempre assim. Sim. Ô Mirna, qual foi a sua primeira atividade profissional fora a ajuda dos pais? Né? Você ajudou os pais ali, né? Com salgadinho, provavelmente? Não, salgadinho foi depois que eu já estava casada, depois que meus pais já estavam aposentados. Naquela época eles tinham cada um a sua E qual profissão. foi o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi numa empresa chamada Plasma, que hoje em dia é da Tupi, e a gente fazia Vanés, Contouré, Lancaster, fazia os vinagres, sabe aqueles vinagres, aqueles vidros de vinagre, a Cooper Álcool, tudo coisa lá de 1900. Mas você tinha quantos anos? 14. Começou com 14? Na verdade, eu já comecei a trabalhar antes, porque meu pai ele plantava pepino, tomate, e eu já fazia aquilo, entregar aqui, levar ali, eu já ajudava em casa assim, né? Mas que eu comecei a trabalhar mesmo foi nessa empresa. Olha só. Ô Mirna, e você ficou quanto tempo lá? 1 ano. Sim. Depois fui para o comércio. Aí fiquei mais 1 ano. Depois fui para administrativo. Daí fiquei na Móveis Grossos, onde meu pai trabalhava, estava precisando de alguém lá de confiança. Fiquei no financeiro e no departamento pessoal. E aí ficou algum tempo ali? Aí fiquei até casada. Certo. E como que você conhece o teu esposo em Rio Negrinho? É porque o meu cunhado, ele também é meu primo. Sim. Fui na casa da tia e lá encontrei meu marido e me encantei e acabou-se. Mas eles moravam lá também? Não. Minha tia morava lá e o meu marido com os pais dele foram na casa da minha tia porque o meu primo era casado com a irmã
no meu marido. Sim. Aí, E aí você conheceu ele lá. lá, E vocês tinham quantos anos? eu ia fazer 15 e ele 17, ia fazer 18. Certo. E aí foi amor à primeira vista, menina? Foi, Né? Foi o teu primeiro namorado, provavelmente, né? sim. Eu tinha 14 anos, né? Sim. E daí eu E conheci começaram a ele. namorar? Não já de início, ali a gente se conheceu, depois a gente começou a namorar e tá até hoje. E demorou quanto tempo para casar desde esse 5 primeiro anos. encontro? 5 anos. Então já era quase 20 anos quando a Aham, Mirna casou. Casei em setembro e em abril fiz 20 anos. Muito. No outro ano, em abril. Ô Mirna, e daí depois do casamento, já de forma imediata vocês vêm para Joinville? Sim, eu casei no sábado e segunda-feira eu já me mudei. E por que Joinville? Porque essa Porque decisão... ele era daqui. Ele era daqui. Ele é daqui, ele é Sim. nativo daqui, como Sim. dizem. Ele é Pirabiraba. de Pirabiraba. Ele é de Pirabiraba. Certo. E aí vocês já tinham esse planejamento, casou, vem para cá. Sim, já tínhamos tudo combinado. E como que foi essa adaptação da Mirna casada em Pirabiraba? A gente sabe que é pertinho, o Rio Negrinho é um pulo daqui, mas é diferente. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu ganhei mais uma mãe, que foi minha sogra. Sim. Que ela era a mulher, É. sabe? Mas vocês moravam juntos? Morávamos juntos com a minha sogra. Quando a gente veio para cá, tudo por adaptação, a casa não estava pronta, meu marido estava construindo, o pai estava ajudando, meu pai também. Então demorou um tempo, uns 2 anos, acho que daí a gente, 2 ou 3 anos, e a gente já foi morar sozinho. Mas até essa adaptação, eu tive muita ajuda dela, sabe? Ela me ajudou demais, o meu sogro também, mas mulher com mulher é diferente, né? E até assim, às vezes a gente brincava, porque ela sempre era assim, ela me tratava assim como se ela tivesse ganhado mais uma filha. Sim. O sentimento de mãe mesmo. Uma coisa assim que eu tinha uma afinidade com ela que acho que às vezes até minha mãe ficava um pouco enciumada, mas Sim. não que a minha mãe sempre dizia assim, eu fico tranquila, porque ela sabia, né, que Sim. eu tava numa família bem amparada, sempre tive a família bem amparada lá e depois tive uma família bem amparada aqui, então para mim isso, sabe? Sim. Sempre apoio. A minha mãe sempre dizia assim para mim não, para o meu pai, sabe que é barda? Sei. Tá. Então a minha mãe dizia, não dê barda para essa menina, porque o dia que ela casar, como é que vai ser? Essa menina tem muita barda. E justamente eu encontrei o meu marido e ele também me dá barda até hoje. Diz que a gente tem que escolher uma coisa que o pai tem, né? Então, era a mesma até hoje. Até hoje. Legal. Ô Mirna, esse vínculo seu com a igreja, né, de forma especial com a igreja católica, já veio de berço dos pais? Você criou aqui? Da avó. Da avó? Da avó. Porque a minha avó Hilda, ela já em Campo Alegre, quando os padres vinham para o interior de Bateias, ela já hospedava padre, ela já... Porque o padre não vinha de carroça, como é que ia voltar no mesmo dia? Então ela já era um ponto de referência. Depois minha mãe foi trabalhar em Campo Alegre, na casa paroquial, para ela poder estudar, porque para ela era muito difícil. Ela ficava na casa paroquial porque não tinha, a distância era muito grande, senão ela não podia nem ir para a escola. E ela já ficava trabalhando lá e já ficou. Aí depois a minha mãe foi catequista também, quando ela era bem jovem, depois não mais, né? Mas quando ela era bem jovem, ela também foi catequista, eu acho que eu era pequenininha ainda quando ela foi catequista. E aí aquilo já estava, e meu pai era mariano, você lembra o que é? Sim. Devotos a Maria? Sim. Meu pai é mariano. Sim. Me deu essa oportunidade na época e foi muito importante, porque quando meu filho faleceu, eu estava trabalhando na igreja e a gente sabe que a gente precisa de muito apoio. E a família do teu esposo também eram católicos? Não, a família do meu esposo é luterana. Sim. Sempre foi luterana. E aí, mas você continuou a missão na igreja católica? Quando nós casamos, nós combinamos assim, nós ia casar na católica e educar os filhos na católica por opção nossa, tudo combinado e tudo já, né? O Julinho fez questão de conversar com o meu pai, falou isso pro meu pai e tudo. Então a gente educou realmente os filhos assim, porque foi uma opção que a gente teve. Sim. Ô Mirna, e aí,
Você já adiantou um pedacinho da história, vocês tiveram 2 filhos, né? 2 filhos. Fala um pouquinho deles. Eles são maravilhosos. Eu digo que são porque eu acredito que quando uma pessoa parte, que ela falece, que ela vai para a casa do Deus, começa uma vida nova. Porque João está escrito, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele está em uma dessas moradas. Então eu acredito que ele está muito bem. E ele era assim, o filho. Sempre muito amigo. Que ele está muito bem. E ele era assim, o filho. Sempre muito amigo. Ele e o pai sempre foram muito amigos, né? Até a minha filha sempre dizia, ela vai o queridinho da mamãe, né? Mas, na verdade, era o queridinho dela, porque o irmão fazia de tudo por ela. Ele era mais velho. Ele era 8 anos mais velho. Certo. Como que era o nome dele e o nome dela? Né? O nome dele é Lauro Antônio e o nome dela é Larissa. Larissa e Lauro. Né? E aí, infelizmente, teve essa fatalidade na família, né, Mirna? Isso ele estava com quantos anos? Estava com 21, agora faz 21 anos. Não, mas na época ele tinha quantos? 21. Tinha 21. E agora faz 21 anos. Certo, 21 anos. E aí, a Larissa estava com quantos anos? 8. Estava com 8 anos. Não, 8 não, desculpa. Se ele tinha 21, ela tinha 8 menos que ele, ela estava com 13. Certo. E aí foi um momento, eu me recordo disso, né, Mirna? Foi um momento muito difícil para toda a família, né? Ninguém quer perder um filho, mas aí, novamente, essa base espiritual, religiosa que você sempre teve foi uma sustentação. Eu acredito que a base religiosa ajuda muito, mas se você não tem o apoio do companheiro, você não se aguenta. Você tem que ter as duas coisas junto. Você tem que ter um companheiro que te dê segurança, que te dê carinho, que te dê atenção, porque assim, eu acredito assim, quando um casal perde um filho, todos os dois, um precisa do outro, porque você perdeu o filho e a filha também precisa, porque ela perdeu o irmão. Então todos precisam de todos. Né? Então, se você não tiver apoio de quem está do teu lado, você não sobrevive. Claro, porque Deus já vai te dar apoio, ele já te preparou para isso. Né? Mas se você não tiver apoio da família, lascou-se. Sim. Ô Mirna, e você... eu repito, né, o que eu já falei no início, uma pessoa muito conhecida na nossa região, justamente por esse vínculo com a Igreja Católica, participou de várias pastorais, sempre auxiliando vários padres. Eu conheci a Mirna, inclusive, desta forma, né, uma pessoa sempre muito simpática, sempre muito disposta a ajudar o outro, né, eu não lembro nunca de ter visto a Mirna triste, chateada, nada disso, né, eu lembro só da Mirna, assim, de bem com a vida. E ela gosta tanto, né, de fazer o bem, de estar no meio da comunidade, que hoje ela é juíza de paz. Explica para nós, conta essa história, Mirna, como que isso aconteceu e por quê? Bom, isso aconteceu já faz muito tempo, faz 10 anos, né? Eu recebi um telefonema que era para eu comparecer lá no fórum. Pensei, o que eu vou fazer lá no fórum? Não me disseram o que era. Mas depois eu fui informada do que era, daí eu já não fui mais assim tão ansiosa, já sabia que era para juiz de paz. Daí eu fui lá, conversei com eles, tudo, e na época eu encontrei o Fabrício, que me atendeu muito bem lá, que está até hoje lá, que é assistente lá, e aí ele falou, olha, tem mais candidatos, vamos ver como é que vai ficar, né? Fui indicada por várias pessoas, né? Inclusive pela pessoa que trabalhava, que era oficial do cartório na época, mas eu não era a única candidata e não era a única. A Ed também foi candidata. Quer dizer, candidata não, ela foi indicada. Mas na época ela estava fazendo faculdade e estava fazendo estágio e não poderia. Daí a própria Ed disse, não, seria o ideal que ela até falou, né? Também falou, e outras pessoas da comunidade, fora as duas, né? E daí eu cheguei lá, conversei com eles, como eu sou, me mostrei como eu sou, e eu acho que eles acharam que estava tranquilo. Mas como que funciona? Para quem não conhece, como eu, por exemplo, não conheço, né, Mirna, como que você é indicada, juíza de paz, e o que uma juíza de paz faz de fato na prática? Na prática, ela faz os casamentos. Sim. Né? O juiz de paz ele é designado para fazer o cerimonial de casamento.
Isso é a função do juiz de paz. Mas daí, no caso, o teu vínculo seria de que maneira? Um juiz de paz, ele é contratado pelo fórum, é isso? Não. Ele é nomeado pelo Estado. O Estado nomeia o juiz de paz para prestar serviço a um determinado cartório. Certo. Não tem vínculo, é um prestador de serviço, não tem vínculo empregatício. Certo. É um prestador de serviço. Muito bem, entendi. E no caso, você é juíza de paz vinculada ao cartório de Pirabiraba. Vinculada, eu sou designada ao cartório de Pirabiraba. E isso não tem um prazo, isso pode ser para sempre. Isso tudo depende, né? Porque depende, eu nunca perguntei até quando, assim, né? Mas eu acredito que, eu não sei, nunca teve assim uma eleição aqui para juiz de paz, só teve a nomeação e a indicação. Muito bem. Mirna, assim, ó, quero agradecer, eu sei que a gente teria histórias, principalmente na área social, para passar aqui dias contando, falando sobre isso, Sim. mas respeitando o tempo que a gente tem aqui para a gente contar um pouquinho, acho que a gente conseguiu contar de forma resumida, principalmente o início, que pouca gente conhece. Do meio até aqui, o pessoal já conhece a tua história, porque o pessoal conviveu com você aqui. Mas esse início foi muito importante a gente contar, então eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui, ter aceito esse nosso convite de compartilhar um pouco da tua história aqui conosco. Sim. Obrigado. Obrigada, você também. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.